se abre o seu coração, agradeça ao Senhor, celebre Ele, escolheu estar na casa do Senhor, é o melhor lugar e isso não lhe será tirado, como diz a palavra de Deus nas nossas vidas e aos nossos corações. Glória a Deus. Queridos, hoje eu quero começar uma caminhada com vocês. Daqui mais algumas semanas nós estaremos celebrando a Páscoa do Senhor, um tempo que é marcante para as nossas vidas. Primeiro porque é uma das festas bíblicas que o Senhor Deus, desde que revelou a sua palavra, determinou que perpetuamente, de geração em geração, fosse celebrada. Mas para nós cristãos, de uma forma muito peculiar, é um momento assim que eu digo que é o mais completo, o maior evento da história da humanidade, quando se trata da morte e da ressurreição de Cristo, do alto preço pago naquele Calvário, para nos libertar, para nos dar vida e vida em abundância. Diante disso, eu quero caminhar com vocês nesses próximos domingos, obrigado, falando um pouco sobre preparando os nossos corações para celebrarmos a Páscoa do Senhor dentro de algumas semanas. E hoje o tema da palavra fala justamente em preparar o lugar. Prepare o lugar. Eu quero ler o mesmo episódio narrado em 2 evangelhos diferentes. Esse episódio é narrado nos 4 evangelhos, mas eu escolhi 2 para nós termos uma amplitude no nosso entendimento. Marcos capítulo 14, versículo 12 a 16. Marcos 14, 12 a 16, nos diz da seguinte forma: E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe seus discípulos: Onde querem que vamos fazer os preparativos para comerem a Páscoa? Então enviou os 2 dos seus discípulos, dizendo-lhe: Ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem, trazendo um cântaro de água. Segui, e dizendo ao dono da casa, onde ele entrar, que o mestre pergunta: Onde é o meu aposento, no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo, mobiliado e pronto. Ali fazeis os preparativos. Saíram, pois, os discípulos e foram à cidade, e acharam tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. O mesmo episódio no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos 7 a 13, nos diz desta forma: Chegando o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa, Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa para que comamos. Eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? Então lhe explicou Jesus: Ao entrar na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar, e dizei ao dono da casa: O mestre manda perguntar-te: Onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com meus discípulos? Ele nos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado, ali fazer os preparativos, e indo, tudo encontraram como Jesus lhe disseram, e prepararam a Páscoa. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Querido, a cada tempo que passa, nós podemos observar que as pessoas, elas têm seguido a rotina, a cultura do improviso. Quantas e quantas situações, principalmente para a nossa cultura latino, brasileiro, os latinos no modo geral, tem um sangue bem agitado, nós não somos muito fãs de planejamento.
estamos falando de fazer, agir, né? Isso faz parte até da cultura latina de um modo geral. E aí nós trazemos isso para as nossas vidas no dia a dia e trazemos isso até para o nosso contexto espiritual e vivemos muitas vezes uma vida necessitando urgentemente, todo o tempo é urgente de uma intervenção divina. Precisamos que Deus intervenha, que Deus entre com uma providência, que Deus entre com um milagre. Parece que a nossa vida de servir a Deus parece que vive na correria, no desespero, né? A gente sempre naquela necessidade, naquela falha, precisando de uma intervenção de Deus. E isso por quê? Porque nós temos dificuldade de preparar algumas coisas com antecedência. Em especial, por incrível que pareça, na nossa vida de comunhão com Deus. Nós temos muitas vezes dificuldade de prepararmos algo com antecedência e queremos, na hora que a necessidade aparece, também uma intervenção urgente de Deus, um milagre urgente de Deus. Não é à toa que se a gente fosse fazer um levantamento, eu não fiz esse levantamento estatístico, mas talvez nós procuramos, encontraríamos estatística que hoje talvez a maioria dos cristãos, quando vão a uma igreja, eles vão sempre com o discurso: eu vim atrás de um milagre. Eu preciso de um milagre, eu preciso que Deus faça alguma coisa. Por quê? Porque não se preparou na vida, não só no campo religioso, mas no campo familiar, no campo particular, no campo do trabalho, em outras áreas da vida, não se preparou com antecedência, e quando chegou a hora das grandes necessidades, agora corre para uma igreja e diz assim: Jesus, corre, te apressa e faz alguma coisa por mim. Vivendo uma cultura contrária do que diz a palavra de Deus. O que diz a palavra de Deus quando servimos a Deus? Que nós vamos à presença dEle para reconhecer Ele como Senhor e nós nos submetemos à sua vontade. Foi assim que Jesus nos ensinou a orar: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Mas se nós não nos organizarmos na vida, nós corremos para a igreja e queremos fazer o contrário. Nós chegamos na igreja e queremos que Deus seja nosso servo. Queremos chegar e dizer: Deus, faça assim, assim, assim. É como se dessemos ordem para Ele, para que Ele nos servisse. Mas por que isso acontece? Justamente por falta de preparo, com antecedência, para aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Jesus, quando veio na terra, ele veio para ajustar essa questão. Por quê? Porque quando Jesus nasceu na terra, foi totalmente desorganizada a sua chegada. Lembra como Jesus nasceu? O Império Romano já havia declarado há algum tempo que era necessário fazer um recenseamento e todas as famílias voltassem para as suas cidades de origem para que fossem contadas, para que fossem fazer o censo. Nós observamos que José deixou para levar Maria às vésperas, ao pouco tempo antes dela dar à luz. E quando chegaram na pequena cidade de Belém, Eufrate, como se depararam com um quadro bem complicado. Uma mulher grávida, já começando a ter suas contrações de parto, sem uma reserva de um local para que pudesse repousar para ter o seu filho, para dar luz ao seu filho. E aí a gente vê que eles batiam de porta em porta dizendo que não tinha lugar. Ainda bem, porque tudo indica, como eu já expliquei aqui, Jesus não nasceu em dezembro, possivelmente a data mais provável foi a época da festa de tabernáculos. Se encontrou uma sucal, uma cabana aos fundos da hospedaria, e ali foi improvisado para Jesus nascer. Porque essa história de estrebaria, Jesus nasceu, nem tem a palavra de estrebaria na Bíblia, né? Como alguns por aí dizem que Jesus nasceu em uma estrebaria. Então foi um negócio assim meio desorganizado, apesar de há muitos anos atrás estar profetizado no local. Miqueias capítulo 5, versículo 2 chega a dizer: tu, Belém de Eufrata, não te consideres menor necessidade de Judá, porque em ti nascerá o Salvador. Então já estava marcado até o lugar. O Senhor já tinha falado com José e com Maria, ele já tinha uma noção também do tempo para nascer, mesmo assim deixaram para as últimas horas. Por que eu quero conversar hoje um pouco com você sobre isso? Para você entender algo muito precioso, querido.
Precisamos entender que o Senhor, quem é Deus? O Senhor é um Deus de planos e projetos. Deus, o Deus do qual nós servimos, que nós o conhecemos, Ele é o Senhor de planos e projetos. O Deus que nós servimos não é um Deus de improviso. Não é à toa que se nós observarmos desde a antiguidade, nós vamos dar uma recapitulada da Gênesis. Antes de formar o homem, Deus fez o jardim. Toda a estrutura do jardim, planejou, colocou funcionando. E diz: criou Deus o homem e o colocou no jardim que já havia plantado nas bandas orientais do Éden. Quando nós observamos que ele tentou dar um reajuste, um reset na humanidade, que ele manda o dilúvio, ele com 120 anos de antecedência, ele chama Noé e diz assim: ô mestre, se prepare, faça uma grande arca, anuncie, proclame, porque vai ser aberta as portas do céu, virá muita chuva. Então o Senhor sempre avisou com antecedência. Quando Deus quis montar a nação, da qual dela, com o passar do tempo, viria o Salvador do mundo, a nação de Israel, a nação judaica, ele chama Abraão, manda ele sair da terra, da parentela, ir para um lugar, se estabelecer naquele lugar, determinou como seria a vivência dele naquele lugar, para começar uma nação. Então, se a gente for pegar desde os Gênesis até o Apocalipse, nós vamos observar que Deus sempre estabeleceu planos e projetos. Se dermos um salto lá para o final do Apocalipse, nós vamos observar o Senhor dizendo como iam ser as fases da igreja na terra, porque as 7 igrejas do Apocalipse representam as 7 fases da igreja na terra. Como vai ser a vida do Senhor, como vai ser o surgimento do anticristo, como vai ser o governo do anticristo na terra, como o Senhor vai voltar em glória, como vai ser o milênio, tudo já está planejado. Nada vai ser por acaso. Apesar de ele não ter dito o dia e a hora da sua vida, mas ele deixou inúmeros sinais. Eu sempre repito que se a gente pegar todos os sinais do Novo Testamento da vida de Jesus, são 35. E com um detalhe para você ficar bem atento: os 35 já se cumpriram. Não tem nenhum sinal da vida de Jesus que ainda não tem indícios de cumprimento. Tudo que Jesus diz, quando você vê esses sinais, saber que a vida do Senhor está próxima. Nós podemos levantar e ver que todos eles já têm indícios de cumprimento. Então ninguém vai ser pego desavisado. Por quê? Porque o Senhor, ele trabalha dessa forma. Deus, o Deus que você serve, ele não é Deus de improviso. Diga comigo: meu Deus não é Deus de improviso. Agora com vontade, assim, ele é Senhor de planos e projetos. Você quer ver uma boa verdade disso? É que antes de você nascer, o Senhor chamava você pelo seu nome. E já determinou como deveria, o plano dele, como seria a nossa caminhada na terra. Nós não saímos do trilho, mas ele já planejou antes de nascermos. A Bíblia diz que nós somos um ser deiforme. Formando ainda, ele já estabeleceu e escreveu cada um dos nossos dias na palma da sua mão. Isso mostra que ele é o Senhor de planos e de projetos. Diante disso, querido, a Bíblia chega a declarar que Deus não faz nada na terra sem antes avisar, sem antes revelar. Amós capítulo 3, versículo 7 diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Mas veja bem, qual é o objetivo então por esse de Deus estabelecer profetas na terra? Revelar os seus planos. Mas só que com o passar do tempo, nossa crença foi distorcida. Nós não, eu espero que você não faça isso, mas muitos cristãos correm atrás do profeta como se fossem adivinhos. Eles não querem saber
qual é o plano e a vontade de Deus? Ele quer uma palavra que venha de acordo com o seu interesse, a sua necessidade, para depois ele ter o argumento assim, não, mas foi Deus que disse. Na verdade, ele já foi tudo planejado. Mas Deus, ele não faz absolutamente nada na terra sem antes falar com os seus servos e profetas. Agora, se esse é o propósito de Deus, se ele estabeleceu isso como um princípio, olha, eu não farei nada na terra sem antes revelar, anunciar os meus servos profetas, por que será que Deus tinha essa preocupação de antes de ele fazer alguma coisa nos avisar primeiro? Só por acaso, para avisar e a gente ficar assim, olha, Deus tem uma promessa, Deus tem isso, Deus tem aquilo. Não, ele tem um propósito. Qual o propósito? Que você se prepare para receber a promessa. Que você prepare a sua vida, prepare o ambiente para você receber a promessa. Mas o grande detalhe, querido, é que muitas vezes tem gente que não se prepara, mesmo tendo capacidade, não se prepara, e talvez um mais desavisadozinho, menos capaz, vamos dizer assim, menos capaz um pouco, ele se prepara. E Deus acaba usando este no lugar daquele que poderia ser mais preparado. Por quê? Porque ao ouvir algo de Deus, ele começou a encaminhar a sua vida naquilo que Deus estabeleceu. Então, nós precisamos entender que quando Deus fala conosco, quando Deus libera uma palavra, quando Deus usa um dos seus profetas, quando Deus revela algo, Ele está dizendo para nós que ei, se prepare. Se prepare para receber aquilo que eu estou dizendo. Se prepare para receber aquilo que eu estou querendo liberar. Se prepare. Porque se Deus avisa e nós nos prepararmos, querido, aquilo que Deus nos dera, nós não temos nem onde guardar, armazenar, utilizar. Então Deus sempre tem esse propósito para nós nos prepararmos com antecedência. O grande detalhe é que a gente começa a misturar algumas coisas, o santo com o profano, o espiritual com o místico, e aí a gente começa a achar que as coisas que Deus traz no céu para nós, a gente reveste uma questão mística e quer que seja o tempo todo aquilo que Deus falou num nível muito sobrenatural, muito alto, que está fora da essência, da capacidade humana, que Deus intervir para fazer. Não, queridos. Deus nos chama para relacionamento pessoal. E relacionamento pessoal de pai para filho tem que ser algo natural e não sobrenatural. Nós muitas vezes estabelecemos as coisas divinas de Deus como totalmente sobrenatural. Querido, sobrenatural para quem não tem contato e comunhão com Deus. Mas para aquele que anda com Deus, até as coisas do reino do Espírito se tornam naturais. Sim ou não? Porque uma pessoa que não tem conhecimento de Deus, ela ouvia alguém dizendo assim, porque Deus não te falou comigo. Para ela é estranho. Você concorda? É algo sobrenatural. Mas para você que tem comunhão todo dia com Deus, já faz parte do seu dia a dia, você levanta, acorda, faz um devocional, ora, fala com Deus, fala com você e tal. Para você, se eu disser assim, Deus falou comigo, você diz assim, que bom, legal, ele também fala comigo todo dia, está tudo certo. Porque aquilo que para quem não se preparou é sobrenatural, para aquele que se preparou em comunhão com Deus é algo totalmente natural. Natural. Então, quando a gente tem um convívio, deixa eu trazer assim uma questão física para poder entender o espiritual. Quando você tem convivência normal com seu pai, sua mãe, entrar na casa deles é algo natural ou sobrenatural? Natural ou sobrenatural? Natural. Pensa assim, você desde criança, criado seus pais, casou, constituiu sua família, tudo mais, mas seus pais têm uma propriedade rural. Você chega lá, gosta do carro, entra, estaciona, conversa, é normal. Já chega, vai lá, mexe no fogão, está tudo certo. Tudo certo, tudo tranquilo, é algo natural. Agora, se você não conviveu
com a sua figura paterna ou materna, e você depois de muito tempo vai conhecer, é algo extraordinário. Você chega, bate na porta, pergunta se pode entrar, porque faltou convivência, relacionamento. Muitas vezes nós vamos fazer igualzinho com Deus. Nós estamos olhando um Deus distante, para que a gente chega assim, posso falar com o senhor? O senhor tem um tempo para mim? E ele está se revelando e dizendo assim, não, eu sou pai, você é meu filho. O reino que eu estabeleci na terra é seu também. Você pode adentrar, está aberto o novo e o caminho. Você pode ter acesso direto. Então, por que para uns é algo tão sobrenatural, tem uma comunhão com Deus, e para você é tão natural? A diferença está no preparo. A diferença está onde? No preparo. Quem se preparou para ter esse relacionamento natural com Deus e quem não se preparou? Então, o propósito de Deus, querido, é que sempre possamos nos preparar diante daquilo que Ele nos avisa. Para quê? Para que tudo se torne normal, se torne constante em nossas vidas. Assim, precisamos entender que Deus, Ele avisa sobre tudo que vai fazer para nos prepararmos para receber as promessas. Porque se Deus tem uma promessa na sua vida, querido, e não se prepara, você não se prepara, eu não me preparo, no dia que for acontecer essa promessa, é como se a gente tentasse ir comprar água e trazer na mão. Vai vazar no meio dos dedos. Agora, se você precisa ir a algum lugar comprar água, ou aquele lugar já tem um recipiente previamente fabricado com a água para você trazer, ou você precisa levar um recipiente para trazer a água. Assim são as vezes as promessas de Deus para mim e para você. Quando Deus avisa com antecedência, é para nós nos prepararmos para receber. Então, o nascimento de Jesus não houve muito preparo. Jesus agora esteve na terra, e quando Ele vai filiar o seu ministério na terra, Ele nos dá essa excelente missão. Tudo para se tornar eterno tem que ter preparo. Vou repetir. Tudo para se tornar eterno nas nossas vidas tem que ter preparo, porque senão se perde. Então agora Jesus queria estabelecer algo eterno, perpétuo, a redenção da cruz do Calvário. E para que isso se tornasse, ele começa a dar a lição do natural para o sobrenatural. Ele diz assim, está chegando a Páscoa. Essa Páscoa, eu vou fazer aqui uma paráfrase do que Jesus falou. É como se Jesus dissesse assim, vocês não perceberam que essa Páscoa, que eu vou ensinar com vocês, que é a última, ela é a Páscoa das Páscoas, ela é a principal de todas, ela tem que ficar marcada por resto da história da humanidade. Não é só que Jesus disse assim, eu vou comer ela convosco agora, e só vamos voltar a comer novamente lá no reino do meu Pai. Para você ver o tamanho da importância. E Jesus começa dando essa lição. Não pode ser de qualquer jeito, tem que preparar o lugar. Tem que preparar o lugar. As outras Páscoas que eram apenas meros rituais, a Bíblia nem diz como foram feitas. Mas essa que precisava ser marcante, precisava se tornar eterna. Deus diz para os discípulos, preparem o lugar. Mas se nós observarmos os textos que nós lemos, de Marcos e de Lucas, no texto de Lucas, Jesus ordenou a Pedro e João que preparasse a Páscoa. Chamou os dois e disse, olha, vocês dois vão ficar responsáveis por preparar a Páscoa. Isso mostra o quê? Que as anteriores também não foi uma bagunça. Sempre foi preparado de alguma forma. Mas como era a Páscoa mais marcante, os outros discípulos perguntaram, e onde o Senhor quer que a gente faça? Porque se vai ser um evento especial, tem que ser um lugar especial. E o Senhor agora ele vai determinar, dando algumas coordenadas. A primeira coordenada, e isso aqui você tem que guardar bem no coração. Quando Deus quer fazer algo que é eterno na sua vida, ultrapassa a razão humana. Vou repetir. Quando Deus
vai ultrapassar o entendimento humano. Jesus disse assim: vocês querem saber qual é o lugar? Vocês vão entrando na cidade, e quando vocês estiverem entrando na cidade, vocês vão ver um homem carregando um vaso, um cântaro de água. E quando ele passar, vocês vão seguir ele, e na casa que ele entrar, vocês vão falar para o dono da casa: o mestre mandou dizer que precisa de um espaço mobiliado grande para celebrar sua Páscoa. Primeira referência que você notar: um homem carregando um jarro de água, um cântaro de água. Por que o Senhor dá essa referência? Porque a lei proibia ao homem carregar cântaro de água. Isso era um trabalho extremamente feminino. Para o homem carregar um cântaro de água era uma desonra. Mas aquilo que o homem tinha inventado para Deus era sinal. Aquilo que o homem dizia que não está certo, Deus disse: não, é um sinal do céu. Porque como é que o homem tinha que carregar água naquela época? Colocava-se uma vara no ombro e pendurava-se 2 paus de cada ponta. Isso era o que chamavam de jugo. Homem carregava jugo, mulher carregava cântaro. Então o homem colocava uma vara, 2 paus com as suas devidas alças, normalmente os paus feitos de madeira, com as alças de corda, e o homem carregava sobre o seu ombro. Então o homem, quando ia buscar água, ele carregava jugo, mulher carregava cântaro, porque o peso era menor. Óbvio, a estrutura masculina sempre pode, na maioria das vezes, pela regra geral, óbvio que tem exceção, carregar mais peso do que as mulheres. Então, ele agora diz algo totalmente inusitado. É como se o discípulo olhasse para aquela coisa assim: mas onde é que eu vou achar isso? Só mesmo uma providência de Deus. Porque Deus está dizendo para nos preparar. E o primeiro sinal para nos preparar é um negócio absurdo. É um negócio que não é comum, não é normal. Mas por obediência eles foram. E quando eles chegaram na porta da cidade, por uma providência de Deus, se foi um anjo disfarçado de gente, a Bíblia não diz, se foi um homem que tinha perdido seus baldes de jugo e teve que improvisar, eu não sei. Eu sei que um homem, fora do padrão da cultura, está trazendo agora um cântaro de água. Eu fico imaginando Pedro e João olhando para ele assim: uau, lá vai o homem, corre, 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 porque se passar a gente não encontra outro. E foram. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que quando Deus nos manda preparar-nos para algo, pode ter certeza que aquilo que Deus manda a gente fazer, para o homem natural é loucura. Para o homem que não está ligado com Deus, ultrapassa a normalidade. Muitas vezes Deus propõe no seu coração um propósito, um desafio, que se você falar para alguém que não tem comunhão com Deus, ele diz assim: você está louco. Você está louco, isso não pode, isso não existe. E muitas vezes sem entendimento, Deus fala com você para você fazer. Aí a pessoa sem entendimento nenhum, ele diz assim: tá vendo? Depois você vai para aquela igreja, você ficou doido. Você começou a ler Bíblia e ficou maluco. Porque ele não vai entender que aquilo que já é natural para você, para ele ainda é sobrenatural. É algo do outro mundo, é algo que não existe. E isso vai estar no nosso linguajar do dia a dia. Nós aqui, conversando entre nós, se a gente usar a palavra alma, você entende. Agora fala para o seu vizinho e diz assim: porque eu sou uma nova alma. Ele vai pensar o quê? Que você é um fantasma, que você morreu e está em forma de assombração para ele. Agora, o teu irmão aqui na igreja, você vai dizer assim: não, porque a minha alma está leve, a minha alma agora está renovada, eu tenho uma nova alma. O teu irmão aqui na igreja é algo normal. Mas para quem não entende, é algo louco. Então a Bíblia diz que as loucuras de Deus são mais sábias que o entendimento humano. Então os sinais de Deus sempre vão quebrar parâmetros humanos, para demonstrar o quê? Que na hora que se concluir aquilo que Deus falou, a mente humana não diminua o que Deus fez com o padrão de coincidência. Foi uma coincidência
Aconteceu por acaso. Para o homem natural, pode ser coincidência, mas para você que está em comunhão com o Senhor, é poder de Deus para a salvação daquele que crê. Tem um diferencial. Então o Senhor já começa a dar essa dica maluca, dizendo assim: prepara um lugar. Primeira coisa que você vai ter que fazer: obedecer uma ordem de Deus, que para o homem natural parece loucura. Mas obedeça. Quantas vezes Deus nos dá determinados desafios? Quantas vezes Deus movimenta em nosso coração para você fazer um nível de jejum, que se você falar para uma pessoa natural, ela diz que você é louca. Para você ministrar uma oferta, que se você falar, principalmente para quem tem problema com dinheiro, vai dizer o quê? Ui, já estou te roubando na igreja. Fizeram lavar essa bola para a cabeça, tirando o dinheiro da igreja. É a forma de não pensar. Muitas vezes Deus vai estabelecer em você de tomar uma decisão, de tomar um posicionamento, que tem alguém que vai dizer para você assim: olha, fizeram a sua cabeça. E aí na Bíblia foi o Espírito Santo que fez. Né? E aí você começa a agir de forma natural. Mas entenda uma coisa, querido: tudo o que Deus estabelece na sua vida tem um propósito. Ele é Senhor de planos e propósitos. Guarde para isso no seu coração. Estou falando já pela quinta vez antes de começar a palavra. Deus é um Senhor de planos e propósitos. Deus não age no improviso, no supetão, no que não tinha que fazer. Até aquilo que para nós acontece, uau, que me surpreende, já está no plano de Deus, ó. Antes de você nascer, e tem mais uma, digo sem medo de errar. Muitas vezes já está até atrasado no plano de Deus, porque nós não nos preparamos antes para receber. Já talvez não estava passando até da hora. Então, o Senhor, quando Ele estabelece sinais daquilo que Ele vai fazer, são sinais que quebram parâmetros humanos para que não fique dúvida no seu coração que foi Ele. Então, os discípulos, quando viram um homem com cântaro, disseram: só pode ser de Deus. Isso não existe na cultura desse país. Na cultura desse país, que é milenar, não se vê um homem com cântaro. Então, vai ser é um sinal de Deus. Foram atrás dele. E tanto foi de Deus, que quando eles chegaram na casa em que aquele homem entrou com o cântaro, eles chamaram o dono da casa e disseram assim: olha, o mestre mandou perguntar onde está um lugar espaçoso, mobiliado e pronto para ele celebrar a Páscoa. Já chegou definido como era o lugar. Ele não chegava lá dizendo assim: ô, mestre, quando perguntar, se dá para o senhor arranjar um puxadinho aí para ele, não? Se dá para arranjar um lugar para ele. Ele já chegava dizendo assim: o mestre mandou perguntar onde é o lugar espaçoso, mobiliado e pronto, que ele vai celebrar a Páscoa. Por quê? Porque o lugar já estava preparado. A estrutura, a primeira estrutura para a Páscoa já estava preparada. Deus teve planos e projetos. Antes dele falar com os discípulos, antes de se aproximar da Páscoa, lá atrás, ele separou um homem, colocou um propósito no coração do homem, construiu um cenáculo grande, colocou tudo que precisava dentro desse cenáculo e deixou lá sem usar. Só esperando o dia que Jesus usar. E muitas vezes nós precisamos fazer exatamente isso no nosso coração, na nossa vida. Diante de uma promessa de Deus para você, de uma palavra de Deus para você, prepare seu coração e fique esperando acontecer. Se outros não estão percebendo, não tem problema, porque aquela palavra caiu no seu coração, porque o seu coração, para aquela palavra, é a terra fértil. Então prepare, porque na hora que chegar a providência e a bênção de Deus, e você for abençoado, quem estiver desavisado vai dizer assim: mas fulano tem uma sorte, eu não tenho uma sorte dessa. Não, ele tem preparo. Ele não tem sorte, ele tem preparo. E você tem despreparo. Então essa é a grande diferença. Então ele chega num lugar e o Senhor ali já tinha preparado para a celebração da Páscoa.
Deixa eu te dizer algo muito especial essa noite, querido. Deus está procurando lugares e pessoas que já estejam assim, com o coração, lugar, ambiente preparado para ele entrar e ceiar. Responda para você mesmo. É fácil Deus encontrar um coração que ele pode entrar, porque ele já está preparado para ele ceiar? Isso aí você responde só para você. Mas eu vou dar a resposta que está na Bíblia, Apocalipse 3:20. Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Não é tão fácil Deus encontrar esse lugar preparado. Se fosse, já estariam todos com a porta aberta, esperando, dizendo assim: pode entrar, pode entrar. Ele tem que procurar, ele tem que sair batendo nas portas, até que um abra. Hoje nós tivemos uma experiência com eu e a pastora em casa, conversando com uma pessoa, que uma experiência que a primeira vez que eu aprendi com essa experiência foi uma das nossas viagens a Israel, até quando a Luciana foi conosco. Que lembra que tinha um pastor bem atrapalhado lá? E, dentre outras coisas, ele queria se meter até no meio da cavalaria dos guardas de Israel, né? Para fazer foto com a ITED, que os cavalos lá são um negócio assim que parece que é de filme de ficção. Né? A parte do cavalo vai ser um amortecedor brilhoso, tá? E os caras passando lá por uma ocorrência, o indivíduo ia sair na cerca de proteção para lá poder fazer foto. E aí a esposa dele gritando, no momento que assim, ó, eu não vou me meter, se ele quiser se atropelar pelos cavalos, que dá, porque não é criança. E ele começou, esse foi um entre muitas bobagens que ele fez. Eu me lembro que a Luciana conversando conosco, ela disse assim, que ela interrogou para Deus, né? Como é que Deus sacou um cara desse para ser pastora? E o que Deus respondeu para ela foi: eu chamei muitos, ninguém quis, o único que quis foi ele. Talvez os outros que ele chamou tinham até mais capacidade, mas não se prepararam, não disseram nem sim para Deus, não abriram a porta quando Deus bateu. E aquele atropelado abriu, mas ele não vai ficar virado toda atropelada, ele tem que se preparar também. Hoje nós nos lembramos da situação porque nós conversamos com alguém, esse alguém foi em uma igreja em um outro país, e quando chegou lá, ele disse assim: eu fiquei escandalizado da forma que se falou de oferta, porque eu já aprendi com vocês que oferta é parte do culto, é parte essencial do cultuar a Deus. Se oferta, o culto não está completo. E o que eu ouvi hoje aqui é a pessoa pedir desculpa para essa oferta. Eu não volto mais dessa igreja. E nós temos que curar o coração daquela pessoa dizendo assim: não é assim. É porque talvez alguém como você, que sabe a verdade, nunca quis assumir um compromisso. E ele está lá se esforçando. Vá para lá e tente de alguma forma ajudá-lo, para que ele possa desenvolver melhor o que ele está fazendo, e não criticar e abandoná-lo. Então o que eu preciso que você entenda com isso, querido? Que o Senhor está procurando corações que possam ouvir a sua voz e se preparar para o que ele quer fazer. E não está fácil encontrar, porque ele está batendo nas portas e perguntando: alguém abre? Alguém está disposto a abrir o coração para receber? A pergunta, querido, que não quer calar é: já há um lugar espaçoso e preparado dentro de nós, dentro da sua casa, da sua família, para Jesus entrar e ceiar? Ou nós estamos esperando de improviso? Um dia, por uma divina revelação, Deus vai fazer. Um dia, por sua divina revelação, vou dizer algo aqui para causar polêmica mesmo. Deus vai me dar unção para expulsar demônio. Deixa eu ensinar algo bem precioso.
A autoridade, não são, a autoridade para expulsar demônio vem pelo aprendizado da palavra de Deus. É totalmente errado alguém dizer assim, eu tenho unção dada por Deus para expulsar demônio. Porque primeiro que unção não é para expulsar. Unção é para absorver, é para trazer. Quando Deus derrama unção sobre alguém, Ele está derramando, Ele está dando algo. Então não existe unção para expulsar. O que expulsa é a autoridade. E a autoridade não vem por uma imposição de mão, vem pelo conhecimento da palavra de Deus. Se você estudar a palavra de Deus, você tem autoridade para expulsar qualquer espírito maligno. Conhecereis a verdade, e ela faz o quê? Então você conhece a Bíblia, e ela te ensina a ser livre e a libertar os outros. É pelo conhecimento da palavra que é a libertação, não é punição. Então a pergunta hoje é, dentro de tudo aquilo, querido, que você durante seus anos e anos de caminhada com Deus, Deus já prometeu que vai fazer, e Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. A pergunta é, já há dentro de mim, já há dentro de você um espaço preparado para Ele cumprir a sua promessa? Para Ele fazer algo marcante, eterno e sobrenatural? Repito pela terceira vez a mesma frase: aquilo que é eterno só se estabelece quando há preparo. Há uma exigência de preparo para se estabelecer aquilo que é eterno da parte de Deus. Já há esse espaço dentro de nós? Ou o Senhor vai continuar lá de fora, batendo, chamando a atenção? Até que alguém diga, eis-me aqui. Até que alguém diga, está aberto, Senhor, pode entrar. Jesus só ocupa lugares devidamente preparados para Ele. Jesus só ocupa lugares devidamente preparados para Ele. A prova disso que até no improviso, a manjedoura, ele foi o primeiro a usar a manjedoura no começo. A sepultura, apesar de pertencer a José de Arimateia, ninguém tinha sido enterrado, porque tinha que ser o primeiro. E nem precisava a sepultura, né? Só pegou emprestado, foi 3 dias e devolveu. Mas ele teve que ser o primeiro. Então, da mesma forma, quando o Senhor Jesus, nós conhecemos a Ele pede para ter exclusividade no nosso coração. Por isso Ele diz assim, não amei o mundo, nem aquele que no mundo há. Porque se amei o mundo vai estar nele. Ele quer fazer morada. Então Jesus, Ele só ocupa lugares que devidamente é preparado para Ele. Jesus vai ocupar o meu e o seu coração, se for preparado para Ele. Jesus vai ter acesso à nossa casa, se ela for preparada para Ele. Ele vai ter acesso na nossa empresa, se a nossa empresa foi preparada para Ele. Então, se nós prepararmos, Ele vai ocupar o seu devido lugar. Agora, se não, Ele vai ficar lá de fora, batendo. Até que alguém ouve e alguém abre a porta. Pode ser que a pessoa que ouviu e abriu a porta não era mais preparada, mas ela está se preparando. Ela está querendo se preparar. Então, essa foi a segunda coordenada que o Senhor deu. Primeiro foi o cântaro, o segundo lugar já estava pronto, mobiliado, espaçoso. E a terceira coordenada que o Senhor deu para os seus discípulos: façam os preparativos da Páscoa. Fazer os preparativos para celebrar a Páscoa do Senhor. Quando eles iam celebrar a Páscoa, querido, existiam diversos preparativos. Vamos focar na Páscoa lá no livro do Êxodo. Primeiro se fazia o quê? Separava-se um carneiro de um ano, macho de um ano. Alguns dias antes da Páscoa, levava-se um animal, colocava-se dentro da casa e ficava pelo menos 4 dias dentro da casa convivendo com a família, para observar se não tinha nenhum defeito. Agora imagina uma casa com crianças e tudo mais, aquele carneirinho de um ano. Em 4 dias as crianças se apegavam já. Depois de 4 dias eles sacrificavam. Imagina a choradeira das crianças. Porque qualquer bichinho de estimação você coloca dentro de casa,
primeiros dias, então, as crianças querem dormir junto, né? Quer agarrar, quer deixar o dia todo no colo. Depois de um tempo, é preciso os pais brigarem e lá cuidar do bichinho. Mas nos primeiros dias, é o maior amor da vida. Eles guardavam 4 dias dentro da casa para observar isso. Eles tinham que fazer pães, não podia ser qualquer um, tinha que ser pão sem fermento. E não podia ser feito na véspera da Páscoa, tinha que ser feito com semanas de antecedência. O ambiente tinha que ser limpo. As pessoas no dia da Páscoa tinham que tomar um banho, um ritual de purificação. Até a lâmpada da casa não podia ficar em cima da mesa, ela tinha que ser pendurada no lugar mais alto da casa para clarear toda a casa. Tinha um preparo. Então, até para fazer a Páscoa da Antiguidade, tinha um preparo. A primeira Páscoa foi feita no Egito, você sabe disso. Quando o povo estava escravo e Deus queria tirá-lo, o Senhor ainda deu um preparo a mais. Vocês vão assar o carneiro, se não der só para vocês vão chamar a família vizinha. Não pode sequer quebrar o osso do animal na hora que estiver comendo. E com o sangue ainda passou nos umbrais da porta, para que quando o anjo da morte passasse, não ferisse ninguém naquela casa. Então tudo tinha um preparo, tudo tinha um ritual. Por quê? Porque Páscoa fala de libertação e redenção. Até para sermos libertos precisamos de preparo. Repito, até para sermos libertos precisamos de preparo. Precisamos nos preparar para recebermos níveis de libertação da parte de Deus. Por que isso? Porque Deus não liberta quem não quer ser liberto. Deus não força a barra e diz assim, eu vou te libertar na marca hoje. Não. Você precisa tomar uma atitude, você precisa se preparar. No mínimo, se posicionar diante de Deus assim, eu quero. Já é um nível de preparo. Então imagine agora, quando vai celebrar a maior de todas as Páscoas, a maior de todas, que marcaria a história da humanidade, aquela que cumpriria a profecia e o propósito para o qual a Páscoa tinha sido estabelecida há muitos anos atrás. Não poderia ser em qualquer lugar, de qualquer jeito, de qualquer forma. Isso nos mostra o quê, querido? Que eu e você precisamos nos preparar para receber o que Deus tem para nós. Você sabia que você tem que se preparar para a realização do sonho que está no seu coração? Até para que o sonho que está no seu coração, até para que o sonho que você colocou no caderno de sonhos se cumpra, você tem que se preparar. Porque senão você não está sonhando, você está tendo utopia. O que é utopia? É quando a pessoa pensa em algo, deseja algo, mas não tem a menor possibilidade de acontecer. Isso é utopia. Mas sonho é diferente. Há possibilidade, mesmo que esteja fora das suas possibilidades, mas você precisa se preparar. Exemplo bem rasteiro e básico. O indivíduo diz assim, Senhor, eu sonho em ter um carro. Então se prepare para tirar a sua habilitação. Porque chega no carro, você não tem habilitação. Não, mas a gente dá um jeito, pastor. A gente já dirigindo assim pelas quebradas, tal. Aí eu pergunto, Deus está dando conta. Deus está dando conta de te dar um sonho para você se tornar o transgressor da lei? Ah, não. Então, se você sonha ter um carro, a primeira coisa, se prepare para tirar a sua habilitação. Não apenas de habilitação, se torne um bom motorista. Porque senão, esse veículo na sua mão vai se tornar uma arma de destruição. Então se prepare. Aí o sonho em ser um grande engenheiro, vá para a faculdade estudar. Não apenas vá para a faculdade tirar nota média para passar, não. Vá para lá para ser um dos melhores. Para sair com o melhor conhecimento. Para quê? Porque amanhã você vai ser profissional. Então, até para realizar sonhos, você precisa se preparar. Talvez eu diga assim, meu sonho é ser pai, meu sonho é ser mãe. Prepara pelo menos um quartinho para quem pensa nascer. Prepara pelo menos um choval. Faz terapia para aprender a ser pai e mãe. Porque eu acho que é meio complicado. Os pais e as mães estão vindo por aí, eu digo, pela até mão das próximas gerações.
Então, se prepare. Se prepare emocionalmente, se prepare intelectualmente, financeiramente. Porque o indivíduo diz assim: eu sonho em me casar. Então prepare. A casa não deve se decorar. Mas o indivíduo sonha em casar e fica assim: porque eu vou convidar o Juju para ser padrinho e ele dá chamadeira. Eu vou convidar a Cristina para dar o fogão. Eu vou convidar a irmã para dar roupa de cama. Não, querido, isso é exploração. Está tudo errado. Está tudo errado. Vou até preparar isso e ensinar aqui. O que você convida para vir para o casamento? São pessoas que poderão te auxiliar com conselho de sabedoria nos dias difíceis. Sabia que é assim que se deve escolher para vir para o casamento? Aí eu acho engraçado, ele vai casar, escolhe uns 16, 15 anos para ser padrinho madrinha. Aí eu fico só pensando só comigo: que conselho vai dar esse casal no dia da confusão? Já vai chegar lá e dizer assim: mete o pé, mete o pé, mete o pé. Mas eles vão poder dizer. Então escolhe gente que tem essa sabedoria. Não é gente que tem dinheiro para fazer de bom, não, gente. É gente que tem sabedoria para te ajudar no dia difícil. É assim, esse é o método para se escolher. Então, a gente precisa, querido, até para realizar os sonhos, se preparar. E a pergunta hoje para todos nós, para nos confrontar, é: qual o nosso nível de preparo? Como nós temos nos preparado? Deus não pega ninguém de supetão dele. Ele sempre nos antecede seus projetos e planos para nossas vidas. A Bíblia diz que Deus colocou um sonho nos nossos corações. Por que Deus coloca sonho nos nossos corações? Para a gente se preparar para realizar um sonho. Para a gente se preparar para aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Ele justamente coloca esses planos, ele revela seus planos, coloca os nossos corações para que ninguém seja pego desapercebido. Porque nós precisamos nos atentar para isso. Por não atentarmos para muitas coisas, querido, aí nós passamos a fazer tudo de forma relaxada. No improviso, por acaso. E o pior de tudo é que sabe onde é o lugar que as pessoas mais elegem para fazer as coisas no improviso e relaxado? Na casa do Senhor. Aqui não acontece, mas eu já vi em cada lugar. Como eu sempre digo assim: aqui não acontece, mas você sabia que lá para frente tem gente que tem a capacidade de subir no púlpito e dizer assim: irmão, eu não sei cantar, mas como é para Jesus, hoje eu vou cantar. Aqui não acontece, porque eu já pego e digo assim: então dá licença, vamos procurar outra coisa para fazer, vamos procurar outra coisa para fazer. Porque tem que ser preparado, irmão. Por isso que eu não canto, porque nem preparando não deu certo. A única coisa que eu faço é o seguinte: no dia que eu estou treinando aqui, se você não prestar atenção, eu canto. Que é para você prestar atenção. Então é por isso que todo mundo prestando atenção, para não correr o risco do pastor dele cantar. Por quê? Tem que se preparar para isso. Por que eu disse falar? Eu preparei para isso. Então, até o que nós vamos fazer para Deus, nós precisamos nos preparar, querido. Não dá para ser de qualquer jeito. Porque senão, o que acontece? Pessoas que não se preparam para uma tarefa, o final da tarefa chama-se desistência. Quem não se prepara para qualquer tipo de tarefa, sempre o final termina com desistência. Existe. Porque não houve preparo. Agora, para a pessoa que se preparou, fica tão fácil fazer que fechar ciclos é normal. Se prepara, fecha o ciclo, vai para a próxima, fecha o ciclo, vai para a próxima e fecha. E assim tem que ser a vida. Mas se não há preparo, vai virar para o meio do caminho. Olha o que o Senhor nos fala no livro de Jeremias, capítulo 48, versículo 10. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Então, até para fazermos algo para Deus, precisa de preparo. Muitas vezes as pessoas chegam com uma ideia assim maravilhosa: pastor, porque eu estou com uma ideia assim que nós vamos sair fazendo uma evangelização assim. Então a gente fala e diz assim: ok, agora vamos pensar, como é que nós vamos fazer o horário, o material que vai usar, as pessoas, como vai ser treinado, se vai ter uma reunião para treinar essas pessoas. Essa igreja é muito chata. Não, filho, isso é preparo.
Isso é preparo. Sabe por quê? Porque se sair sem preparo, na hora que se deparar com o primeiro obstáculo, desiste. E o pior, não desiste só do projeto faraônico que inventou. Não desiste só da sua utopia. Desiste da fé, porque acha que no seu despreparo, Deus é o culpado de não ter dado certo. Então é por isso que necessita preparo. Muitas promessas de Deus ainda não se cumpriram porque você ainda não se preparou. Aí a resposta para alguns que estão dizendo assim: eu nem acredito mais, Deus, o tempo que prometeu nunca mais. É sinal que você não se preparou, porque se tivesse preparado já tinha cumprido a promessa. Quando Deus, para cumprir suas promessas, quando Deus promete algo para que ela se cumpra, tem que preparar um ambiente, preparar um lugar para que a sua promessa venha a se cumprir até nós. Como tem sido preparado o ambiente da sua casa para receber as promessas de Deus? Como tem sido preparado o ambiente da sua casa para receber as promessas de Deus? Prepare sua casa para receber as promessas de Deus. E o primeiro lugar que você precisa preparar na sua casa para receber a promessa de Deus é no altar que reúne toda a família, a mesa. É o primeiro lugar. Quando reunir na mesa, ore, agradeça. Faça um tempo aqui de comunhão, de oração, de gratidão ao Senhor. Você está preparando a sua casa para a sua mesa receber mais. Porque o primeiro lugar que tem que ser suprido na sua casa é o quê? É justamente a sua mesa, é comida. Quando você supre a necessidade da sua mesa, os novos recursos que entram começam a suprir as outras partes da sua casa, sim ou não? Ou a prioridade da sua casa não é comida? Porque se você passa por necessidade para embelezar o resto para mostrar para os outros, você precisa de terapia e de libertação. E primeiro, ele suprir a sua necessidade básica: comida, bebida. É o que tem que suprir. Supriu ali, vai suprir o restante. Então é o primeiro lugar que precisa ser preparado na nossa casa. Mas, querido, infelizmente, em muitas casas, esse lugar é preparado para Deus. Esse lugar é preparado para críticas, para falar mal dos outros, para denegrir os outros. E aí está roubando a bênção. Como é que Deus vai colocar a prosperidade num lugar desse? Então, o primeiro lugar a ser preparado é na mesa, na comunhão da sua casa, com louvor, com gratidão, com agradecimento a Deus. É o primeiro lugar. Será que nós temos preparado as nossas casas para receber as promessas de prosperidade e abundância, roubando a Deus nos dízimos? E a palavra roubar é pesada, mas está na Bíblia, é só o nome de Malaquias. Eu tenho promessa que a minha casa vai prosperar, eu tenho promessa disso, aquilo, aquilo, outro, mas não acontece. Começa roubando o Senhor, não está preparando a sua casa, está preparando para o devorador e não para o Senhor. Então nós precisamos preparar para o Senhor. Precisamos preparar nossas casas para ter paz, para ter felicidade. E para uma casa ter paz e felicidade, a primeira coisa que tem que sair chama-se maledicência. 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 Vamos traduzir no português bem popular? Fofoca. Casa que é ninho de fofoca, as pessoas se juntam para fofocar. Não terá paz. Isso está na Bíblia, meu irmão. Depois dos fofoqueiros que vão lá, encher sua cabeça, não embora, você fica com conflito de casa, não sabe por quê. Porque não tem como plantar uma semente e colher outra. Não tem como plantar maledicência e colher paz. Então, planta semente de paz, colhe paz. Planta semente de maledicência, colhe maledicência. Então, querido, precisamos preparar a nossa vida em particular, a nossa caminhada com Deus, a nossa casa, preparar os nossos filhos, porque os dias são maus. Então, corrigir filho, colocar limite no filho não é maldade, querido, é preparo. Você está preparando para eles vencerem na vida. Se você disser sim, toda a vida dos seus filhos, você não está preparando, você está estragando. Tem hora que vai precisar dizer não. Eu vou até demonstrar isso. Quando o seu filho é
era pequenininho, começou a falar, ele aprendeu primeiro a dizer sim ou não? Quando seu filho era pequenininho, começou a falar, primeiro ele aprendeu a dizer sim ou não? Se ele aprendeu, começou a vida dizendo não para você, por que você tem que dizer sim para ele, aprendedor? Não está incoerente? Tem hora que tem que dizer não. Tem hora que tem que dizer sim. Tem hora que dizer, vamos buscar junto a Deus. Vamos fazer um propósito com o Senhor. Isso é ensinar no caminho que deve andar. Então precisamos preparar os ambientes para que Deus adentre e cumpra a promessa com a sua glória. Deus não se propõe, Ele a entrar em ambientes em que Ele parece ser um fardo. Repito, Deus não entra em ambiente que as pessoas consideram que Ele é um fardo. Eu lembro quando Jesus saiu da luz de 70 e mandou ir na missão, ele disse assim, olha, vocês entram na cidade. Se a cidade receber bem vocês, fiquem naquela cidade, comam naquela cidade e proclamem, o reino de Deus chegou neste lugar. Porém, se vocês chegarem numa cidade em que vocês não forem bem recebidos, vocês vão dizer, vão pegar o sapato, bater um no outro e dizer, até a poeira deste lugar que cruzou nos meus pés, eu deixo. Não leve comigo. Até que vocês aprendam que o reino de Deus quer chegar até vocês. Então, Jesus ele não entra num lugar onde não é bem visto, onde não se prepara para recebê-los. E eu finalizo essa palavra dizendo para você, não duvide, apenas se prepare. Quero ler com vocês Isaías 66:9. Isaías 66:9 diz assim: Deus dizendo, será que eu faria vir as dores de parto sem fazer com que o filho nasça? Diz o Senhor. Será que eu, que faço nascer, fecharia o ventre da mãe? Diz o Senhor, ó Sião. Em outra versão, o meu versículo diz assim: deixaria eu o bebê aparecer, mas não chegar a nascer? Pergunta Adonai. Eu, o causador do nascimento, fecharia a madre? Pergunta o seu Deus. O que nós estamos dizendo aqui é, você deveria estar preparando o quarto para receber o bebê, em vez de ficar perguntando, a criança vai nascer? Então vamos usar um exemplo. Mulher está grávida, esperando o bebê. O que é que você tem que fazer? Preparar um quarto para receber o bebê. E não ficar perguntando, será que vai nascer dentro? A barriga vai crescer, mas será que vai nascer? É o que Deus está falando para Israel. Ele diz assim, por acaso quando eu prometo algo para vocês, é como se fosse uma gravidez. Em vez de vocês ficarem pensando assim, será que Deus vai fazer? Será que Deus vai cumprir? Vocês deveriam estar se preparando para receber, porque aquilo que eu já prometi vai acontecer. Então eu quero te dizer algo hoje, meu irmão. Aquilo que Deus prometeu para você vai nascer. Só precisa você se preparar para receber. Não tem que ficar em dúvida se Deus vai fazer ou não vai. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Apenas se prepare para receber. O que está impedindo a promessa não é o que Deus falou, mas é a falta de preparo para receber. Porque Deus, depois que faz a concepção, Ele não fecha a madre e diz assim, não sai daqui. Pelo contrário, Ele trabalha para que no momento certo nasça, para que o parto aconteça. A mesma coisa, cada promessa de Deus para nós é como se fosse uma gravidez. Você não precisa ficar perguntando se vai cumprir a promessa. Você tem que se preparar para receber a promessa. Precisa apenas preparar o lugar. Então, querido, quando uma das formas, quando o Senhor mandou, vou voltar ao exemplo de 70. Jesus falou da cidade. Aí ele disse, depois que vocês entrarem na cidade, que vocês forem recebidos, vocês vão bater numa casa. E quando a pessoa abrir a porta, você vai dizer para ela, Shalom, Shalom. Por que ele falava duas vezes Shalom? Porque a pessoa dizia assim, há Shalom nessa casa, porque em mim há Shalom. Se há Shalom aí, há Shalom aqui, opa! Agora, se não há, eu já falei uns domingos atrás, vou repetir hoje.
O que significa shalom nesse contexto? Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Isso é preparo. Quando você prepara um ambiente, nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Vamos pegar alguns exemplos dessa noite? Nascimento do bebê. Quando é que tem shalom para o bebê nascer? É quando nada está faltando, nada está quebrado, nada fora do lugar. Está lá o pecinho, está lá a roupa de cama, está lá as fraldas, já tudo certinho. A sacola já está pronta, na hora que deu a dor, tem que ficar a cadeira onde está, coloca na sacola. Já está arrumada, já pega, já vai para a maternidade. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Agora imagina, o bebê vai nascer, o berço está quebrado, não tem fralda, está faltando fralda, e não sabe nem onde está a bolsa. Tem shalom um negócio desse? Não, tem desespero. É a mulher gritando de dor para um lado e o resto gritando um ou outro para o outro lado. Agora, se está tudo arrumado, nada quebrado, nada faltando lugar, tem shalom. É a mesma coisa, querido. Nós precisamos arrumar algumas coisas dentro de nós, da nossa casa, da nossa vida, para quê? Para que venha, para que tenha shalom, para que tenha paz. Isso mostra que está preparado. Então, quando o ambiente está preparado? Quando tem shalom. Quando tem paz. Tem promessas de Deus para a sua casa? Você vai ter shalom. Você está preparado para receber a promessa de Deus. Pastor, porque o senhor não mora na minha casa. E eu até tenho shalom, mas quem mora lá não sabe o que é shalom. Então comece a ter shalom com você, que a promessa se cumprir em você. Depois Deus vai cuidando dos outros e vai cuidando deles também. Mas precisa ter shalom, ter paz dentro de você. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. E para ter shalom dentro de você, você não depende dos outros. Você diz assim, pastor, eu não consigo ter paz nessa casa, porque isso faz aquilo. Não, querido, você não está tendo paz, porque tem algo quebrado dentro de você, tem algo faltando dentro de você, tem algo fora do lugar dentro de você. Porque se tiver tudo arrumado dentro de você, o mundo vai estar desabando lá de fora, mas tem shalom. Hoje dá o exemplo de Jesus. Jesus sendo levado para a cruz. Dentro dele não tinha nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. O mundo estava desabando lá de fora, mas ele estava em shalom. Qual foi o resultado? 3 dias depois a promessa se cumpriu. Ele ressuscitou, o túmulo estava vazio. Agora, para quem não tinha shalom, querido, pereceu. Para quem não tinha shalom como Pilatos, que tomou a decisão de tirar o corpo de fora, lavar as mãos, a Bíblia fala da história secular diz que ele ficou louco e suicidou. Porque na hora decisiva ele não tinha shalom, mas Jesus tinha. Por isso ele ressuscitou. O Senhor ele diz no texto de Isaías: acaso farei eu abrir a madre e não deixarei nascer? Ele tem uma criança chegando aí, tem uma promessa de Deus para nascer na sua vida. Tem uma promessa de Deus para nascer na sua vida. Tem uma ressurreição de Deus. Tem uma restituição de Deus. Tem algo novo de Deus para nascer na sua vida nesses próximos dias. E para isso a palavra do Senhor está dizendo: se prepare. Prepare o lugar. Porque Deus vai abrir a madre. Prepare. Porque Deus vai cumprir a sua promessa. Deus só está procurando um recipiente. Deus só está procurando um lugar, por isso Ele está na porta batendo. E que hoje haja nesse lugar pessoas que possam dizer: eis-me aqui, Senhor. O lugar está preparado. Hoje eu saio daqui e preparo meu coração. Prepara a minha casa, prepara a minha vida. Pode cumprir a sua promessa. Pode cumprir a tua palavra. Pode cumprir a tua vontade. Eu quero orar com você, que hoje é tomar uma decisão de dizer assim: Senhor, eu vou entrar nessa hora de preparo. Mesmo que a primeira instrução do Senhor para mim seja como um homem com um cântaro de água, algo inusitado,
algo fora da realidade. Mas se o Senhor disser, eu vou me preparar. Porque eu sei que para acontecer algo extraordinário e eterno, tem que ter preparo. Você quer que nasça algo novo na sua vida? Preste atenção. Você deseja que nasça algo novo na sua vida, que seja eterno, que até Jesus voltar, ou você ser chamado, você tenha regozijo com algo novo de Deus na sua vida. Hoje, se tu é de pé de Deus e diz, Senhor, eu quero me preparar para isso. Eu quero me preparar para receber aquilo que o Senhor quer me dar, que vai ser eterno para a minha vida. Jesus mandou preparar o lugar da Páscoa, porque aquela Páscoa instituiria a ceia do Senhor. E a ceia do Senhor passou a ser um memorial eterno. Até que Ele venha, nós vamos ceiar na terra. E quando chegarmos no céu, uma das primeiras coisas que nós vamos fazer, nós vamos ceiar com Ele na eternidade. Para instituir a ceia, Ele não veio de improviso. Alguns acham que Ele estava simplesmente comendo lá, pegou para casa um pão, rachando e disse, a partir de hoje é ceia. Não, nós lemos o texto. Primeiro Ele mandou preparar um lugar espaçoso, preparado, mobiliado. Depois disso, mandou os discípulos prepararem todos os alimentos da ceia. Tudo que era necessário, Pedro e João foram preparar. Na hora que Jesus chega para ceiar, para fazer a ceia da Páscoa, ele institui a ceia do Senhor no que estava preparado. Isso confirma o que eu te falei. Para Deus estabelecer algo perpétuo e eterno, primeiro tem que ter um preparo. O Senhor quer te dar algo perpétuo na tua vida. O Senhor quer te dar algo que seja eterno na sua vida. Quer te dar algo para você não ficar na correria de ter que resolver tudo em cima da hora, de ter todo dia clamar para Deus para Ele suprir uma necessidade. Mas hoje Deus está começando a nos dizer, primeiro, prepare o lugar. Esse lugar que precisa ser preparado começa nos nossos corações, no nosso entendimento, externa na nossa casa, externa no nosso trabalho, externa nos relacionamentos, no conhecimento. Se prepare. Assim como nós estamos há poucos dias de celebrarmos a Páscoa, se prepare, porque Deus tem uma Páscoa só sua. Vou repetir para ver se você absorve a palavra da festa. Deus tem uma Páscoa só para você. Ele diz hoje, o bebê vai nascer. Algo novo vai nascer na sua vida. Mas precisa preparar o lugar primeiro. Uma redenção nova vai entrar na tua casa, mas precisa preparar o ambiente primeiro. Uma promessa nova de Deus vai se cumprir, mas precisa preparar o lugar primeiro. Há um milagre procurando o teu interesse, mas precisa preparar o lugar primeiro. Há um sonho para ser realizado, que o coração de Deus está desejoso, mas precisa preparar o lugar primeiro. Prepare o lugar. Prepare seu coração. Prepare. Porque assim como o Senhor Jesus mandou preparar o melhor lugar para a maior de todas as Páscoas, Ele está dizendo, prepare, pelos próximos dias vai nascer. Aleluia! Deus não faz nada sem antes usar os servos profetas. E Ele está dizendo hoje para mim e para você,
prepare. Porque nos planos de Deus, o bebê vai nascer. Não tem como reter. Não tem como paralisar. Deus já falou, vai cumprir. Só prepare o lugar. Prepare seu coração. Prepare sua vida. Prepare seu entendimento. Prepare o lugar. Porque se você preparar, Ele virá. Se você preparar, Ele repousará. Se você preparar, Ele entrará. Se você fizer um ambiente de shalom, Ele vai entrar com a sua graça. A graça de Deus entra onde tem shalom. A prosperidade de Deus entra onde tem shalom. O sobrenatural de Deus entra onde tem shalom. Onde não tem, se bate até a poeira do sapato e vai embora. Mas onde tem, o reino de Deus se estabelece. E o reino de Deus é de paz, é de alegria, é de justiça, é de prosperidade, é de novidade, é de transformação, é de libertação, é de redenção. O reino de Deus nos transforma em filhos do Deus Filho. Diante de tudo isso que você ouviu, primeiro preparo que todos nós precisamos ter para receber aquilo que o Senhor tem para nos dar. Primeiro preparo bem nosso coração. E nós começamos a preparar o coração no dia que nós dizemos: Jesus, entra no teu coração e faça a morada. Eu não te recebo, Jesus, no meu coração. Entra e faça a morada. É o primeiro nível de preparo. O seu coração, o meu coração, é o lugar que Jesus estava procurando para fazer a marcha. E até hoje ele está dizendo: eu estou na porta batendo. Se você ainda não tomou a decisão de abrir o coração e dizer: Jesus, aqui, se eu estava procurando, hoje eu abro a porta. Entra no meu coração. O dia é hoje. A hora é agora. Prepare seu coração. Deus quer restituir o tempo perdido. Deus quer restituir a paz. Deus quer restituir a alegria. Deus quer trocar o trauma por um sonho a ser realizado. Vou repetir porque o Senhor está mandando dizer essa frase. Deus quer trocar o trauma por um sonho a ser realizado. A pessoa nesse lugar tem um trauma no coração, porque tinha um sonho e o sonho frustrou. Mas Deus está dizendo: pega o coração do Senhor. Ele vai tirar o trauma. E nunca é tarde para realizar o sonho do teu coração. Então prepare. Prepare sua mente. Prepare seu ambiente. Prepare sua casa. Assim como estamos há poucos dias de celebrarmos a Páscoa do Senhor, Deus hoje está dizendo que no calendário dele faltam poucos dias para ele celebrar uma grande conquista na sua vida. Mas antes, prepare o lugar. Se você preparar, Ele virá. Pai, nós queremos te louvar pela tua palavra. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem uma preocupação tão especial conosco. O Senhor se preocupa com cada pequeno detalhe das nossas vidas. Isso é quando o teu amor, e nós queremos hoje reconhecer que amor é esse. Que amor é esse? E por isso hoje queremos apresentar diante de ti e dizer: te perdoe, Senhor, por muitas vezes deixar o Senhor para o último plano. Deixarmos o Senhor para o improviso. Deixarmos o Senhor para quando as coisas acontecerem ou quando faltarem. Hoje nós queremos estar aqui para prepararmos o nosso coração diante de ti e dizer: és bem-vindo, Senhor. Hoje abrimos a porta do nosso coração dizendo: venha o teu reino e cumpra-se a tua vontade, assim na terra como ela é no céu. Venha o teu reino sobre as nossas vidas, Senhor. Que traga o teu shalom, que traga a tua paz que supera todo entendimento. Hoje nos colocamos neste lugar e dizemos: Senhor, pode vir, pode entrar, pode fazer a tua ceia,
e dizendo: és bem-vindo, Senhor. És bem-vindo. Venha ceiar conosco. Venha fazer parte. Que a tua ceia, que a tua Páscoa traga sobre nós libertação. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Enquanto eu orava, Deus me trouxe em uma direção e eu quero desafiar você. Daqui até a Páscoa, se não me engano, nós teremos 2 ou 3 semanas no máximo. Eu quero desafiar você, pelo menos uma vez na semana, se for possível, fazer um Shabbat. Se não for, faça qualquer dia. Reúna a sua família, a família da sua casa. Prepare bem a mesa. Prepare a melhor mesa que você puder. Seja com café, com uma refeição. E o que eu vou te dizer é que para o homem natural vai parecer loucura. Assim como um jarro de água para o homem carregar. Pegue o principal lugar dessa mesa. Arrume e você vai deixar para a cadeira desocupada. Vai reunir a tua família no restante da mesa e vai convidar Jesus para cear com você, na sua mesa, na sua casa. Isso chama-se ato profético. Para o homem, para quem já entende ato profético, é natural, sim ou não? Para quem não entende, é piração na cabeça do pastor, é doideira. Mas para você que entende, daqui até a Páscoa, pelo menos uma vez na semana, até lá, chame a sua família. Prepare a melhor mesa que você puder. Reúna a sua família em torno da mesa. Deixe o lugar principal para Jesus participar. Arrume um prato, talher, copo para Jesus. E na hora que você tirar a louça e for lavar a sua louça, lava também que Jesus usou. Mas pastor, ninguém vai usar a velha limpinha. Obedece, crente. Antes de tirar, pergunta assim: Jesus, o senhor está satisfeito? Fique à vontade, Jesus. Se o senhor quiser, o senhor pode até morar aqui nessa casa. O senhor tem um lugar também para dormir. O senhor também tem um lugar para pousar a cabeça. O senhor também tem um lugar aqui no sofá para assistir TV conosco. O senhor tem um lugar para conversar aqui conosco. Dependendo da sua casa, você pode dizer: Jesus, você tem até uma rede na varanda também. Mas chame. Pastor, por que nós vamos fazer isso? Eu não me disse, eu só disse para fazer. Eu quero convidar você. Ninguém vai vigiar, não precisa ser prestar relatório, é pessoal. Mas faça. Daqui até a Páscoa, pelo menos uma vez por semana, prepare o melhor ambiente, chame Jesus para cear com você na sua casa. E até a Páscoa você vai ter um testemunho dizendo: nasceu, pastor. Nasceu, pastor. A promessa nasceu. Aquilo que o Senhor falou nasceu. Aquilo que Deus prometeu na minha casa já está acontecendo. Porque hoje Deus está dizendo: prepare o lugar. Porque se você preparar, Ele virá. E se Ele vier, você vai ver que algo extraordinário vai acontecer dentro da sua casa. Você crê, celebra, Senhor. Aleluia. Agora que você e ele, fale alguma coisa para ele. De novo, que você está disposto com o seu coração aberto para receber aquilo que ele tem para a sua vida. Nós vamos adorar o Senhor nessa hora. E que essa adoração fale
profundamente a sua vida, o seu coração. Que seja esse momento, neste culto, o momento mais importante que você vai fazer essa noite. De uma oração sincera, livre. Você possa fazer diante do Senhor e dizendo: vem, Senhor, vem, o ambiente é todo seu, a casa é sua, pode reinar, pode ficar à vontade. Aleluia.